algo de profundamente humano no pesadelo. Ele é um reflexo daquilo que tentamos esconder quando acordados. E talvez seja por isso que Nightmare não pareça apenas um jogo. Ele parece um espelho daquilo que o homem se tornou desde o dia em que decidiu viver longe de Deus. Six desperta em um lugar escuro, fria, frágil, pequena, carregando nada além da própria fome. Ela não sabe o porquê está ali, nem de onde veio, apenas sente o peso de algo invisível, uma ausência. É nessa ausência que começa o pesadelo, porque o verdadeiro terror não é o monstro que te caça, mas o vazio que te consome por dentro. A humanidade, como Six, vive nesse mesmo navio silencioso, o The Mal, uma prisão feita de desejos. Cada sala é um eco da alma humana, o apetite insaciável, a sede por poder, o medo de ser pequeno demais. E em meio a tudo isso, o homem tenta se saciar, mas nunca encontra descanso. Foi o mesmo erro no Jardim do Éden, a mesma promessa disfarçada: você será como um Deus. Mas ao provar do fruto, o homem descobriu a fome, uma fome que nunca se satisfaz. E desde então ele come tudo o que o destrói: o orgulho, a luxúria, o ódio, o controle, na esperança de preencher um vazio que só o Criador pode curar. Six é o reflexo dessa humanidade perdida, uma menina com fome, cercada por monstros que antes eram humanos. E assim como nós, ela acredita que o que sente é necessidade, mas na verdade é escravidão, porque o coração do humano é enganoso. Isso está escrito em Jeremias 17:9. Ele cria fantasias e chamas de amor, cria desejos e chamas de propósito, cria vontades e chamas de liberdade, mas no fim, tudo que resta é o mesmo eco que ressoa dentro do The Mal, o vazio que se alimenta do mais vazio. No início de Nightmare, Six parece inocente. Ela não é um monstro, ela é uma vítima, mas como toda a humanidade, após a queda, a vítima logo se transforma no opressor. A primeira fome é o primeiro pecado, uma pequena mordida, um pequeno deslize, o ciclo começa. O pecado nunca se apresenta como morte, ele vem como um alívio momentâneo, só dessa vez. E antes que o homem perceba, já está preso dentro de uma estrutura que o consome por inteiro. No The Mal, a fome é literal, mas também é espiritual. Ela surge em momentos de fraqueza, ela se torna incontrolável, e quanto mais Six tenta satisfazê-la, ela domina, até que a necessidade substitui o propósito. Assim é o homem moderno. Ele não busca mais ver, ele busca sentir. Não deseja mais servir, deseja possuir. Quanto mais se alimenta do que o mundo oferece, mais vazio se torna. A palavra que diz: o coração do homem é insaciável como um dos mortos, está em Provérbios 27:20. E o The Mal é exatamente isso: um mundo de mortos, corpos que comem, mas não vivem, pessoas que buscam prazer, mas já perderam a alma. Cada monstro do navio é uma sombra de nós mesmos, aqueles que se entregaram ao desejo até se tornarem parte dele. O zelador cego, que persegue a cegos o que não pode segurar, representando o homem guiado por instinto, que vive tateando o mundo em busca de sentido. Os cozinheiros deformados pelo excesso são a imagem da gula emocional, a tentativa de saciar o coração com o que o apodrece, e os convidados que devoram até morrer são um retrato final de uma sociedade que consome tudo, inclusive uns aos outros. Mas no meio desse horror, Six continua. Ela sobrevive, mas a pergunta é: sobreviver é o mesmo que viver? Muitos confundem sobrevivência com propósito, pensam que continuar respirando é o mesmo que cumprir o chamado, mas sem Deus, toda sobrevivência é apenas uma forma lenta de morrer. No fim, o que corrompe Six não é o mundo, é o que já estava dentro dela. O vazio encontrou um corpo e a fome encontrou um nome. Assim como ela, cada um de nós carrega The Mal dentro do peito, um mar escuro onde nossas vontades gritam por algo que não pode ser encontrado aqui. E é aqui que o evangelho entra, não como consolo, mas como confronto, porque Cristo não veio apenas para consolar o faminto, ele veio para nos ensinar a se enjoar do mundo, a negar a carne todos os dias, até que o Espírito se torne a nossa nova fome. O horror de Nightmare não está nas criaturas que rastejam nas sombras, mas naquilo que elas revelam sobre nós. Cada monstro do The Mal é uma metáfora da alma humana sem Deus, deformada por quem não escolheu amar. O homem se afasta da luz e ele não se torna livre, ele apenas perde o espelho, e sem espelho ele esquece quem é. O pecado é exatamente isso, uma perda de identidade. O homem deixa de refletir o Criador e passa a refletir o que deseja, e aquilo que desejamos nos tornamos. O zelador é a cegueira espiritual, ele vive apalpando as paredes do mundo, tentando encontrar algo que o preenche. É assim aquele que busca o propósito fora de Deus, tateando a escuridão, agarrando o que parece precioso, mas é pó. Os cozinheiros deformados e grotescos representam o excesso, não apenas da comida, mas de tudo que o homem consome sem gratidão. Eles cozinham os corpos como se cozinham o próprio significado da vida. E assim também é a alma quando se entrega ao excesso. Ela se transforma o dom em vício, o prazer em prisão. Mas talvez o retrato mais assustador seja os convidados. Homens e mulheres gordos, sem rosto, sem voz, sem consciência. Eles devoram tudo o que podem e assim continuam vazios. São a humanidade sentada à mesa do próprio apetite, devorando o que resta de si mesmo. Enquanto isso, Six passa entre eles, pequena, faminta, tentando escapar daquilo e inevitavelmente vai se tornar. Essa é a ironia mais trágica de Nightmare. A protagonista e os monstros são feitos da mesma matéria. A diferença é apenas do tempo. A palavra diz que cada um é tentado por seus próprios desejos. Isso está em Tiago 1,14. E esses desejos, quando alimentados, dão a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Os monstros não nasceram monstros. Eles foram moldados por desejos que decidiram obedecer. E é exatamente o que o inimigo quer. Que o homem confunda a liberdade com permissão, desejo com propósito e prazer com plenitude. Mas quando Six come pela primeira vez, algo muda dentro dela. Ela não está com mais fome, está vazia de outro jeito, porque o pecado nunca sacia. Ele apenas substitui uma fome por outra. O homem moderno vive assim, troca um vício por outro, um ídolo por outro, e chama isso de recomeço. Mas não há recomeço sem arrependimento, e não há arrependimento sem confronto. Nightmare não é apenas um conto sobre monstros, é uma parábola sobre a alma que esqueceu o som da voz de Deus. Quando o homem para de ouvir o Criador, ele começa a ouvir o eco de si mesmo, e esse eco aos poucos se transforma em ruído,
O ruído confunde, distrai e engole o silêncio interior onde Deus fala. E é nesse ruído que nascem os pesadelos. Não pesadelos que assustam, mas aqueles que nos convencem de que estamos acordados. Six acredita que está lutando para sobreviver, mas aos poucos ela está lutando contra algo que vive dentro dela. E quanto mais ela resiste aos monstros, mais se torna um deles. Assim também é a humanidade. Nós lutamos contra o mal, mas muitas vezes carregamos o mesmo mal dentro do coração. Gritamos contra a corrupção, mas mentimos no íntimo. Falamos sobre amor, mas cultivamos ódio em silêncio. Pedimos justiça, mas vivemos com orgulho. Somos a vítima e o vilão, a luz e a sombra, o pecado e o espelho. Por isso no Nightmares nos confronta. Quem é o verdadeiro inimigo? Os monstros à nossa volta ou o que habita em nós? Romanos 7 nos lembra que há uma guerra constante dentro do homem. A carne deseja o que é contrário ao espírito. Enquanto o espírito não governa, a alma apodrece, tentando dominar o próprio vazio. O demão é a metáfora dessa prisão. Uma máquina que consome tudo e todos. Mas o mais terrível é que a porta nunca esteve trancada. O homem está preso em si mesmo. A fome de Six é a fome da humanidade. Uma busca incessante por algo que cure, o que nem ela entende, mas nenhum banquete do mundo pode saciar o que é espiritual. E quando não houver arrependimento, a fome continuará crescendo, até transformar a alma em sono. Há um momento no Nightmares em que o som parece desaparecer, o vento para, o chão range, e o único barulho é da desesperação de Six. Esse é o silêncio do mundo sem Deus, um lugar onde o homem clama, mas já não escuta respostas. Não porque Deus se calou, mas porque o homem se ensurreceu. Isaías diz que o pecado cria uma parede entre o homem e o Criador, e essa parede não é feita de pedras, mas de escolhas. Cada ato de desobediência é um tijolo, e quanto menos percebemos, o muro já está completo. No Demal não há sol, não há janelas, só ecos e lâmpadas distorcidas. Esse é o retrato do mundo espiritual, quando a presença de Deus é substituída pela presença do eu. Six caminha sozinho, o jogador sente solidão junto dela. É uma solidão diferente, não falta de pessoas, mas a falta de comunhão. O homem moderno está cercado de vozes, mas espiritualmente mudo. Vive conectado, mas internamente vazio. É o mesmo silêncio que ecoa nas igrejas frias, nas orações sem fé, nos corações que dizem Deus está distante, quando na verdade foram eles que se afastaram. O silêncio de Deus é o eco do nosso distanciamento. Mas ele ainda fala, só que agora apenas quem se cala consegue ouvir. E talvez o Demal seja isso, um lembrete de quando um homem enche demais o próprio coração, não sobra espaço para a voz do Espírito. Deus nunca quis silêncio entre ele e o homem. Foi o homem que começou a tapar os ouvidos, e é por isso que o mundo parece um pesadelo, porque o som da luz foi trocado pelo barulho da carne. Mas até dentro desse pesadelo há uma esperança, porque onde há fome ainda há vida, e Deus sempre se revela a quem tem fome pela verdade. A jornada de Six é marcada pela fome. No começo ela come pão, alimento simples que remete à pureza, à provisão. Mas com o tempo aquilo já não basta, cada nova fome o que ela come se torna mais sombrio. Ratos, carne e por fim uma alma. E é nesse ponto que a história se torna um espelho perigoso. Porque essa fome representa a humanidade, um povo que trocou o pão de vida pelo resto do mundo. A fome de Six não é física, é espiritual. Ela não quer apenas se alimentar, ela quer se preencher. E é por isso que o pecado é tão sedutor, porque ele promete saciar o que só Deus pode curar. O homem moderno se alimenta do que é rápido, fácil, acessível, seja prazer, status ou aprovação. Mas quanto mais consome, menos vive. O pecado funciona como o sal do mar. Quanto mais se bebe, mais sede se sente. Tiago alerta que o desejo dá à luz o pecado, e o pecado, quando amadurece, gera a morte. Six chega a esse ponto. A morte não do corpo, mas da consciência. O pecado tem o poder de anestesiar. Primeiro ele dói, depois acostuma. E por fim o homem começa a chamá-lo de normal. Assim a fome vira hábito, e o hábito vira identidade. Quantas vezes o cristão se alimenta de pequenas concessões, de justificativas de não é tão errado assim. Cada mordida fora da vontade de Deus é uma pequena corrupção do espírito. O pão espiritual que Cristo oferece não é o que enche o estômago, mas o que liberta a alma da necessidade de se alimentar do mundo. Ele mesmo disse, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome. Mas a humanidade quer o contrário, quer ser o próprio pão, a própria fonte, o próprio Deus. E assim como Six, acabamos devorando uns aos outros, emocionalmente, espiritualmente e até moralmente, em busca de algo que não está no outro, mas no alto. A fome de Six a conduz à última ceia sombria, o banquete onde o homem se torna o prato principal. Ali ela come por instinto, mas o que entra não é alimento, é condenação, porque a fome do coração não se vence com fartura, mas com entrega. Cristo venceu o deserto porque escolheu jejuar, a fome o testou, mas ele não se curvou à necessidade, porque sabia que o verdadeiro pão é a vontade do Pai. Negar o desejo é a forma mais profunda de adoração, e é por isso que o mundo hoje teme tanto o autocontrole, porque ele é o oposto do pecado. No fim da jornada, Six se encontra a senhora. Ela é elegante, serena, misteriosa, mas seu rosto está escondido, como se a própria vaidade já tivesse esquecido quem é. A senhora é o retrato da soberba, é o ser como Deus, do Jardim do Éden, reencarnado em uma nova forma, o desejo de dominar, de controlar, decidir o que é bem e o que é mal. Ela não precisa gritar, o mal mais perigoso é o que fala em silêncio, e isso que o orgulho faz.
Ele se disfarça de sabedoria. A senhora controla o Demal, um navio que flutua sobre um mar de almas famintas. E esse navio representa o Império Humano, sistemas, culturas, religiões e ideologias que alimentam o homem, mas nunca o salvam. Six enfrenta a senhora e a derrota, mas ao vencê-la toma seu lugar. Assim, o ciclo se repete. Aquele que era vítima se torna senhora, aquela que fugia dos monstros se torna um monstro, aquela que buscava a liberdade se torna a prisão. Esse é o fim inevitável de quem busca o poder sem propósito. O homem quer sentar no trono, mas quer que todo trono sem cruz é maldição. O poder sem humildade é o espelho do inferno, e cada vez que Six consome uma alma, ela consome também um pedaço da própria humanidade. Isaías fala sobre Lúcifer, o anjo que quis subir acima das estrelas e se tornar igual ao Altíssimo, mas ao tentar subir, ele caiu. E o homem, toda vez que repete esse gesto, reencena a queda. Nunashas termina com Six andando sozinha, alimentada, poderosa, mas vazia. Ela carrega dentro de si o mesmo mal que jurou vencer. E assim a humanidade busca vencer o mal sem Deus, mas termina se tornando parte dele. Não há vitória fora da obediência, não há poder sem rendição, e não há liberdade fora da cruz. A senhora não foi derrotada, ela foi substituída, porque enquanto o homem buscar o trono, o mal continuará vivo, apenas com um novo. O fim de Nunashas não é apenas triste, é revelador. Revela que o verdadeiro pesadelo não é o escuro, mas o coração que escolheu caminhar de ser luz. Six simboliza o homem sem Deus, cheio de fome, mas sem discernimento, cheio de força, mas sem propósito. E é por isso que Cristo é a única saída do mal. Ele não veio para dar pão, mas para nos ensinar a ser saciado pelo Espírito. Não veio para nos livrar do medo, mas para nos libertar do desejo que nos escraviza. O Evangelho despertar é quando o homem percebe que o pesadelo nunca foi o mundo, foi ele mesmo. E quando a alma reconhece isso, o silêncio de Deus se quebra, e o som da graça ecoa no escuro. A fome cessa, a sede se acalma, e a alma encontra descanso. Cristo é o pão que não apodrece, a luz que não se apaga, a voz que nunca se inicia. Ele é o fim do pesadelo e o início da manhã eterna. E talvez seja isso que Nunashas quis nos dizer o tempo todo, que o homem não precisa acordar no pesadelo, ele precisa nascer de novo. E se esse vídeo já falar contigo, te ajudado, tocado seu coração, eu peço que você considere deixar o like e se inscrever para fortalecer este canal e o trabalho e a obra que está sendo feita aqui. E também considere compartilhar para que venhamos espalhar o Evangelho por meio do mundo dos games. E caso tenha gostado desse conteúdo, tem mais vídeos como esse dentro da palavra do controle, para a qual mostra uma perspectiva com um discernimento espiritual dentro do mundo dos games. Então eu peço que você considere assistir outro vídeo ou venha conhecer o meu canal de games principal que está aparecendo na tela. Então que Deus abençoe e até uma próxima.